Olá a todos, meu nome é Rafael de Almeida Torres, sou cardiologista e responsável pelo serviço de tomografia e ressonância magnética cardiovascular do Hospital Marcelino Champagnat, CETAC Hospital Inc., Clínica X-Leme e Radioclínica em Curitiba, Paraná. Então esse vídeo faz parte de uma atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico do Departamento de Imagem Cardiovascular e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse artigo que eu vou apresentar hoje foi publicado no JACC do mês passado e se refere à ressonância magnética cardíaca com realce tardio na avaliação de miocardite aguda com função sistólica preservada, o ITAMI Study. Nos últimos 10 anos, a ressonância magnética cardíaca melhorou significativamente o potencial de diagnóstico em pacientes com suspeita de miocardite aguda. A apresentação clínica da miocardite normalmente é heterogênea, podendo iniciar com insuficiência cardíaca de recente início, arritmias ventriculares ou sintomas de síndrome coronariana aguda. Nos casos de sintomas que sugerem síndrome coronariana aguda, normalmente a função sistólica do VE está preservada, o que provavelmente demonstra bom prognóstico. Nesse contexto, a biópsia endomiocárdica pode não ser indicada e a ressonância magnética cardíaca considerada um método de escolha para o diagnóstico definitivo da miocardite aguda. A ressonância magnética cardíaca, devido ao seu potencial de caracterização tecidual, pode identificar lesão miocárdica de 3 formas principais: através do edema miocárdico, através da hiperemia e através do realce tardio. Essa última técnica que já foi e continua sendo muito estudada em miocardiopatias e também na miocardite aguda, e a sua presença aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Na miocardite tem alguns padrões de realce tardio mais frequentes, então a gente vai ver com maior frequência o realce tardio subepicárdico na parede inferolateral e o realce tardio no mesocárdio da parede anteroseptal. Normalmente esse último associado a maior remodelamento ventricular e redução da fração de ejeção. Então, o objetivo principal do exame foi avaliar o valor prognóstico do realce tardio em uma grande amostra de pacientes hemodinamicamente estáveis e com fração de ejeção preservada. Então, esse foi um estudo italiano multicêntrico para avaliação do valor prognóstico da ressonância magnética cardíaca na miocardite aguda. Os pacientes foram pegos do registro ITAMI, que incluiu 415 pacientes no período de janeiro de 2006 a janeiro de 2013, em 10 hospitais italianos. Na admissão hospitalar, todos os pacientes foram avaliados clinicamente e solicitados exames laboratoriais de provas inflamatórias como PCR-VHS, leucócitos e troponina T. Foram excluídos os pacientes com insuficiência cardíaca, eventos relacionados à arritmia ventricular na apresentação, fração de ejeção menor que 50% e instabilidade hemodinâmica. Então foram 462 pacientes com suspeita clínica de miocardite, sendo que desses, 16 foram excluídos por contraindicações da ressonância, ou por claustrofobia, ou que não quiseram fazer uso de gadolínio, ou também outros diagnósticos encontrados na ressonância magnética cardíaca. Então ficaram 415 pacientes com diagnóstico definitivo de miocardite, e destes, 29 foram excluídos por fração de ejeção menor que 50%, e 12 foram excluídos por imagens do realce tardio subótimas. Então, ao total, ficaram 374 pacientes. Então, o algoritmo diagnóstico utilizou pacientes com suspeita clínica de miocardite, os que tinham dor torácica e pelo menos um critério diagnóstico, que seriam esses: alterações eletrocardiográficas, elevação de troponina T e alteração segmentar no ecocardiograma, mas com fração de ejeção preservada. Ou pacientes sem sintomas de dor torácica, mas com pelo menos 2 critérios diagnósticos, somados à exclusão de doença coronária obstrutiva. E o diagnóstico definitivo de miocardite aguda através da ressonância era feito quando tinha maior ou igual a 2 anormalidades teciduais pela ressonância, que seria edema, hiperemia ou realce tardio, ou se o paciente só apresentava uma ou nenhuma alteração, o diagnóstico teria que ser confirmado por biópsia endomiocárdica. Então, o protocolo de aquisição da ressonância utilizou aparelhos de 1,5 Tesla,
de vários vendors com software específico para cardiologia, e os protocolos utilizados foram os recomendados pela Sociedade Cardiovascular de Ressonância Magnética. A análise da ressonância foi realizada em consenso por 3 examinadores experientes e blindados em relação à apresentação clínica de cada paciente. O segmento foi realizado com questionário dirigido para a detecção de eventos maiores e menores, no ambulatório ou contato telefônico direto com o paciente ou familiares, ou através do médico assistente ou consultando a central de estatística da região do paciente. Então, os eventos maiores foram definidos como morte de origem cardiovascular, morte súbita abortada, implante de dispositivo de assistência ventricular e choque apropriado de CDI. E evento menor foi a hospitalização por insuficiência cardíaca. Com relação à análise estatística, os valores foram apresentados como média ou mediana e os dados qualitativos foram expressos em porcentagem. Então, o que tivemos como resultado foi uma população formada por adultos jovens, na faixa de 35 anos, e com baixa prevalência de fatores de risco para a doença aterosclerótica cardíaca. Todos os pacientes apresentavam-se em classe funcional 1 de New York Heart Association. Dentro dos critérios das características diagnósticas da população, então, os sintomas mais prevalentes foram a dor torácica em 95% dos pacientes e febre em 58% dos pacientes. Com relação ao critério diagnóstico, 79% dos pacientes tiveram alteração de troponina e novas anormalidades no eletrocardiograma. E em relação à ressonância magnética cardíaca, 68% dos pacientes apresentavam edema e realce tardio. E 5 pacientes foram submetidos à biópsia endomiocárdica. Dentro dos pacientes com realce tardio, foram separados em grupos. Então, os pacientes que tinham realce tardio subepicárdico inferolateral, que foi o mais prevalente, em 41%, o mesocárdico anteroseptal basal, que esteve presente em 36%, o realce tardio em outros segmentos que não os anteriores, em 16%, e os pacientes que não apresentaram realce tardio ficaram em 7%. Então aqui são imagens ilustrativas, avaliação de edema, essa imagem com hipersinal branca, aqui nas imagens em T2 e STIR. Aqui o realce tardio, também essa mesma imagem branca. E nas sequências de Cine, que avalia a contratilidade, aqui uma imagem em diástole e aqui em sístole, e nas duas mostrando a hiperemia aqui na parede inferolateral. Aqui demonstrando também edema na parede anteroseptal e inferoseptal, realce tardio nas mesmas paredes e também presença de hiperemia nas mesmas paredes. Com relação às diferenças principais entre os grupos, então os pacientes que tiveram maior elevação de troponina foi o grupo com fibrose anteroseptal e também os pacientes que tiveram maior número de segmentos acometidos também ficaram no grupo com realce tardio anteroseptal. No grupo de realce tardio inferolateral ou em outros segmentos, o que mais chamou atenção foi que eram pacientes mais inflamados, então VHS e PCR mais aumentados nesse grupo. Durante o segmento clínico, 6 pacientes necessitaram de CDI, 2 pacientes que tiveram síncope e TVNS no Holter e 4 pacientes que apresentaram taquicardia ventricular sustentada no Holter também. 30 pacientes tiveram redução na fração de ejeção, em torno de uma média de 10%, e a piora da fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi mais prevalente nos pacientes com realce tardio anteroseptal em relação ao inferoseptal. A incidência de eventos também separado pelos grupos. Então, no grupo anteroseptal foi que teve a maior parte dos eventos. Os eventos maiores só ocorreram no grupo anteroseptal e eventos menores ocorreram, que foi a hospitalização, ocorreram nos 3 grupos com realce tardio, sendo que o grupo sem realce não teve nenhum evento. E aqui, com diferença estatística, mostrou que, com relação a eventos combinados, o grupo com realce tardio anteroseptal tem o pior prognóstico.
aqui na figura central do estudo, ilustra os tipos de fibrose inferolateral e anteroseptal e em outras regiões. E também mostra a curva de Kaplan-Meier, que mostra aqui, nessa linha horizontal, anos de acompanhamento e nessa linha, probabilidade de eventos cardíacos. Também demonstrando aqui e confirmando que os pacientes com realce tardio anteroseptal apresentam um pior prognóstico referente aos outros grupos que estão mais juntos aqui nessas linhas mais inferiores. Com relação às características dos pacientes com e sem eventos, então o que dá para dizer é que os pacientes que tiveram eventos tiveram um maior nível de troponina e também tiveram fibrose com características de mesocárdio na parede anteroseptal. Na discussão, eles colocam, assim como em outros estudos, que a miocardite com clínica sugestiva de síndrome coronariana aguda é uma das mais apropriadas indicações de ressonância magnética cardíaca, já que tem uma elevada especificidade e, nestes casos, com fração de ejeção normal e dor torácica, também apresenta uma elevadíssima sensibilidade comparada com a biópsia. O realce tardio está associado a pior prognóstico, mesmo em pacientes com fração de ejeção normal. Isso já era demonstrado também em outros estudos e foi reforçado neste estudo. Outros autores também relacionaram o tropismo viral com o tipo de lesão miocárdica. Então, normalmente o herpes vírus 6 normalmente tem ligação com o sistema nervoso e sistema de condução e possivelmente essa reativação do herpes vírus faça com que progrida a disfunção ventricular. E normalmente isso acontece aqui devido ao sistema de condução estar principalmente no septo interventricular, fazendo aquela fibrose específica. Já o parvovírus B19 normalmente está associado a policerosite e pericardite, e por o pericárdio estar em contato direto com a parede lateral inferior, provavelmente ele é acometido devido a esse contato. Então, o resultado desse trabalho, eles colocaram na discussão aqui, que fortalece muito o realce tardio anteroseptal na miocardite aguda como importante fator prognóstico. Estudos futuros são necessários para avaliar as diferentes características de realce tardio e diferentes prognósticos em associação com tropismo viral e outras causas. E na conclusão, a gente observa que na miocardite aguda apresenta diferentes características de realce tardio e o realce tardio mesocárdico anteroseptal apresenta o pior prognóstico. Então, esse estudo nos confirma que a ressonância magnética cardíaca é fundamental não só para o diagnóstico, mas também para a avaliação prognóstica dos pacientes com miocardite aguda, devido à sua elevada capacidade de predizer eventos.